Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso sistema de treinamento do IVCS. Maria de Lourdes aqui com a gente, a Mônica, Carlos Alberto, nosso amigo aqui, cadê? Cristiano, Lucas Carvalho, Marco Aurélio, Valdo, Getúlio, Anderson Barbosa, Gerria, Leila, o Carlos, José Viana, Custódio aqui, também está aqui com 1, 2, 3. Gerri, Manuel, Wagner, Maria da Purificação, Maria Lúcia, Capelão Anderson, nossa amiga Ermelinda lá nos United States of America. Quem mais está aqui? O Roberto, Adilson, Vitor Hugo, Jefferson Dotti. Bom, Jefferson. Mário de São Paulo entrando aí com a gente, o Michael também. Muitos outros aqui conosco, né? O pessoal está entrando aí já na nossa sala. Quero aqui parabenizar especialmente os nossos capelães masters, né? Que realizaram o curso aí. Olha, o Reinaldo aí com a gente também, né? Tiveram conosco aí no último domingo participando da formação em capelães master, que foi sensacional. Foi muito bom, conteúdo maravilhoso. Vai vir muita novidade para vocês e fiquem até o finalzinho, porque eu tenho algumas informações importantes para passar para vocês na noite de hoje. Tá certo? Enquanto o pessoal vai entrando aí, Louraci, cadê a turma aí de Portugal? Marise já está por aí, lá em Portugal? Cadê a Marise? Casal Pérez está por aí também? Maria, Jefferson Dotti, já falei, Louraci. Nossa coordenadora está aí na monitoria, acompanhando tudo. Esta mulher não dorme. 24 horas falando com vocês aí, né? Maravilha. Bem, para vocês que vão estar aqui com a gente no nosso curso de formação de capelania geral no próximo domingo, tá? Sejam muito bem-vindos também a esse sistema de treinamento. O IVCS, ele trabalha uma formatação de treinamento contínuo. Então, os nossos capelães, eles concluem o curso, mas eles estão semanalmente participando de encontros a fim de agregar valor e conhecimento às suas atividades, tá? Quero aproveitar para os que estão na sala, nós já estamos aqui organizando, junto com os capelães gerais, com alguns capelães gerais, as novas nomeações de capelães gerais, municipais, regionais e estaduais. Então, se você tem um perfil de liderança, se você é um líder, se você se sente capacitado, né, na parte da docência também, para formar turmas de capelania, ser um parceiro do IVCS no teu estado, no teu município, entre em contato diretamente com a gente, que semana que vem a gente já faz a nomeação dos novos capelães, tá? Para atuar nos estados, nas regiões, enfim. Então, vai ser muito bom. A gente vai estar hoje falando sobre a atuação, né, da capelania militar, com uma pessoa que já tem 13 anos de experiência nessa área, é policial militar da reserva, né, é líder nato, né, tem muita capacidade, é engenheiro também, né? Então, tem muito conteúdo para compartilhar conosco aqui nessa área de capelania militar, né? Afilhado, eu não sei se ele é afilhado do Marco Aurélio ou o Marco Aurélio que é afilhado dele, eu não sei, né? Mas é uma pessoa que contribui muito com o IVCS, uma pessoa parceira, né? Sempre está conosco aqui também, então hoje vai ser um dia muito bom. Eu vou deixar para falar no final também uma novidade, eu vou reforçar. Mas logo nesse início, como a gente está falando sobre capelania militar, hoje nós fechamos uma parceria muito legal. Nós vamos fazer o primeiro curso avançado das 12 capelanias do IVCS. A gente vai lançar, já não temos a data precisa, mas aproximadamente daqui a 30, 45 dias, uma turma, né, para 40 capelães, exclusivo para 40 capelães, com o Coronel Lacerda. O Coronel Lacerda é o capelão, né, está na reserva coronel
capelão militar de carreira da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Comandou ali a capelania por muitos anos, tem uma experiência incrível, e ele vai estar dando uma imersão sobre capelania militar para civis e militares, né? Então, vocês vão poder utilizar o brevet de especialistas em capelania militar, né? E vão receber a certificação do IVCS de especialistas em capelania. Serão 2 sábados de 4 horas, né? A fim de trazer todo o conteúdo sobre capelania militar, como o civil pode atuar na capelania militar e o militar também da reserva ou da ativa que quer contribuir com a sua força na área da capelania militar. Então, a gente vai lançar a primeira turma de especialistas em capelania militar, que vai ser todo ministrado por uma pessoa que tem muito conteúdo, muito conhecimento, que é capelão mesmo da área, né? É oficial capelão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e vai ser muito bom, tá? Com o Coronel Lacerda, que é um grande parceiro nosso, tá bom, gente? Então, me ajudem a receber hoje com uma salva de palmas o nosso querido e amado capelão geral regional em São Paulo, Reinaldo Anderson Alves. Parabéns, seja bem-vindo. Reinaldo, antes daí. Ó, o Marco ainda pega e tira uma brincadeirinha, falou que é meu pai. Nossa, como pode o pai mais novo que o filho? Ele é mais novo que eu. Graças a Deus. Mas não parece. Ele é mais novo. Ele é mais novo. Não parece. Parece não, ó. É o peso do campo missionário. Vamos dar um desconto pro nosso amado aí. Obrigado pela recepção, comandante. Graça e paz a todos. Uma boa noite aí. Como o comandante já passou para todos aí, tem uma bagagem na área de capelania militar, de 13 anos. Sou militar de carreira da reserva, né? E, como posso dizer para os amados, estamos aqui para compartilhar e por o que puder ajudar ao povo, estamos aqui para isso. Deixa eu abrir um slidezinho aqui. Não vou me atentar a slides hoje, tá? Vou colocar só alguns aqui para simplificar e identificar algumas situações para todos. Espero que todos estejam me ouvindo, aí se o áudio está bom para todos aí, que eu vi no chat alguém falando que estava sem áudio, alguma coisa assim. Tá tudo ok? Beleza. Tá tudo ok. Slide, som, tá tudo ok. Maravilha. Como o comandante disse, sou pastor Anderson Alves, sou capelão, já atuo há mais ou menos 13 anos na área de capelania militar, né? Outras capelanias e atualmente com a IVCS. Sou capelão geral regional, atuando aqui na região de Ribeirão Preto, e sempre estamos aí apoiando, aí no que podemos, aí a toda a área da capelania IVCS aí. Eu trouxe um tema sobre a capelania militar porque nós enfrentamos, assim, várias situações, já enfrentei com outras capelanias, já cansei de constatar situações onde os amados irmãos, por mais que tenha, às vezes, uma boa vontade, um carinho, uma força de querer estar ali praticando bem, ajudando, acabam pecando e errando em algumas situações. Por quê? Porque a capelania, da forma geral como nós vemos, né, no trabalho de aconselhamento espiritual e religioso, no geral, em qualquer área, ela acaba se agindo da mesma forma. Tanto na capelania hospitalar, prisional, educacional, universitária, empresarial, militar, todas a função nossa fim é a mesma. Porém, nós temos que analisar e atentarmos que em determinados ambientes nós temos regras a seguir. Como no hospital a gente tem a regra do silêncio, respeitar, saber se pode visitar, regras gerais de etiquetas que o hospital exige, o presídio também, hora de visitação, modo de portar, onde se colocar. Da mesma forma, na capelania militar nós temos regras. E querendo ou não, no ambiente militar, as regras acabam saindo um pouco mais complexas, elas são um pouco mais rigorosas, seja pelo regulamento, seja pela área que atua,
seja pelo ambiente onde se está, se você está visitando. Então, temos várias situações que nós temos que entender e analisar que não são simples. Vai existir ambientes que você vai poder entrar, tem ambientes que você não vai poder entrar. Então, a respeito dessas situações que eu quero falar com todos hoje. Tá? Vou passar alguns exemplos, vou passar algumas situações. Como eu disse, não vou me ater muito a slides, eu fiz poucos slides aqui. Alguns são mais imagens para vocês entenderem simbolismo de algumas situações, mas o importante mais é que esse bate-papo que nós vamos ter aqui, falando, explicando, orientando, para vocês saberem que quem quiser fazer a capelania militar, ele poder executar de uma forma satisfatória e sem ter algum constrangimento futuro, que a gente sabe que pode acontecer. Sei que no meio do nosso povo aí, os capelães que estão conosco hoje, temos vários militares aí, seja da ativa, seja da reserva, como eu sei que o Reinaldo, se não me engano, ele é subtenente da reserva militar, então temos vários aí que a gente sabe que são e vão poder confirmar muita coisa que eu vou dizer aqui, e muitas coisas eu tenho certeza aí que os irmãos vão poder assimilar e pegar com a gente. Então, vamos lá. Como se portar na capelania militar? Primeiro de tudo, o que é o quartel militar? Para vocês, assim, a grosso modo, o que vocês entendem por quartel militar? Geralmente o pessoal fala assim, é uma instituição, tá, onde tem militares e tal. Sim. O quartel militar nada mais é que uma base militar, ou uma instalação direcionada, vocacionada, própria para responder às necessidades das Forças Armadas, ou seja, o local onde eles vão estar concentrados com atividades específicas militares, tá? Seja o Corpo de Bombeiros, seja a Polícia Militar, seja Exército, seja Marinha, seja Aeronáutica, guardas municipais, apesar de não ter um ambiente militar, eles acabam indiretamente utilizando aspectos militares, tá? E sendo normalmente operado e mantido pelas mesmas. Existem inúmeros tipos de bases militares, que podem ter funções operacionais ou logísticas. Por isso, é muito importante a gente saber o ambiente onde a gente vai visitar, onde a gente está querendo trabalhar, executar nosso trabalho de capelania. Pois existem várias bases que nós não vamos conseguir entrar. Nós tivemos um exemplo agora recente, no final do ano, com o nosso subcapelão geral, Décio. Ele teve a oportunidade, uma oportunidade de pouquíssimos, tá? O comandante Baeta sabe, algumas outras pessoas sabem, de poder estar dentro de uma base de alta segurança da Força Aérea Americana. Ambientes que poucos entram. Às vezes, até os próprios militares, às vezes, têm restrição para entrar, porque ela atua em determinadas áreas de inteligência, áreas de logística, áreas investigativas, que você não vai poder entrar, né? E, às vezes, o próprio militar, por não pertencer àquela área, ele não consegue visitar, né? Podendo ser de natureza permanente ou temporária. Ou seja, existem bases militares que vão ser permanentes, que são os batalhões que nós conhecemos, aqueles prédios físicos, de concreto, que a gente vê, visita, onde há sempre cerimoniais, né? Então, e existem as temporárias, que são, no caso, quando a gente tem em época de guerra, em época de instruções, existem as bases de campanha, que são aqueles o pessoal monta geralmente aquelas tendas, as barracas e tudo mais, para fazer instruções de tiro, ou até mesmo em época de guerra. Podem ser terrestres, aéreas ou navais, independente do tipo, quase todas as bases militares incluem, em maior ou menor grau, instalações para alojamento de pessoal militar e para armazenamento de material, desculpem, bem como meio de assegurar a sua segurança e defesa imediata. Ou seja, muitas bases militares que existem hoje no Brasil e no mundo, elas existem em diferentes situações. Existe a base de material bélico, existe a base de infantaria, existe a base de paraquedista, existe a base de intendência, que ela é parte do pessoal que vai estar trabalhando diretamente com parte de suprimento, manutenção e subsistência. Existem as bases de armamento, bases de mísseis e etc. e tal. Na Polícia Militar, né, eu vou citar que é a área que eu atuei bastante, nós temos os batalhões de área, os comandos, destacamentos, existem os batalhões
regionais, que são os comandos de policiamento do interior e da metropolitana, os especializados, que são os batalhões de choque, batalhão de canil, cavalaria e etc. E aí existe a subsistência, que são batalhões especializados em alimentação. Tem o Cefarm, que é o batalhão especializado na parte de medicamento. CEMURS, que é o batalhão que é especializado na área de coral e banda, que mais que exista a área militar, nós sabemos que a parte de recreação, de música, existe tanto para apresentações cívico-militares, como apresentações eruditas e apresentações para a população em geral. Seja desfiles de datas comemorativas, quanto desfiles normais, ou às vezes até uma solicitação. Muitas vezes, eu fui da banda de música da Polícia Regimental, banda regimental aqui de Ribeirão Preto, sou músico também, saxofonista clarinetista, e então eu pertencia à banda de música regimental de Ribeirão Preto. Então, além das desfiles de 7 de setembro, 15 de novembro, 9 de julho aqui no estado de São Paulo, que é a Revolução de 32, nós também fazíamos apresentações. Câmara Municipal, escolas, teatros, cidades da região que solicitavam. Então, existe também essa área nas corporações. E existe dentro das corporações as subdivisões, ou seja, dentro de um batalhão de polícia militar, existem os famosos P. P1, P2, P3, P4, P5. O que seriam isso? P1, área administrativa, parte de logística, documentação de militares, ativos, inativos, parte de histórico para reserva e tudo mais, parte de publicação de boletim em geral. P2, área reservada, polícia que investiga polícia. Além de fazer levantamentos de serviços gerais, ela também tem o trabalho de justiça e disciplina. Ela serve ali para julgar o bom e o mau policial e também alguns casos específicos e investigações que necessitam. P3 é a parte diretamente de pessoal, área administrativa. P4, área de manutenção de fardamento, armamento que precisa, parte de compra de materiais gerais. E o P5 é a área social. Por que eu estou tocando no assunto sobre esses P's? No Exército, ela tem uma outra denominação, nomenclatura, na Força Aérea também, mas diretamente ou indiretamente, todas elas existem essas partes e essas denominações para poder você entender o que eu vou querer chegar com vocês agora. Toda vez que nós vamos fazer um trabalho junto à Polícia Militar, eu não vou chegar no quartel, no batalhão, vou entrar direto, quero falar com o comandante e tudo mais. Não. Lá nós dependemos de normas, regulamentos e situações que precisam ser conhecidas antes de você começar um trabalho de capelania no quartel. Até porque, se você não respeitar essa hierarquia, se você não respeitar essa parte de ordem e regulamento, te garanto que você não vai conseguir nem passar da porta do quartel para dentro. Seja porque dentro de você está entrando dentro do estabelecimento militar. Dentro do estabelecimento militar existe muita regra e muita disciplina. Desde a hora que se começa o expediente até a hora que se termina um expediente, tudo tem regra e regulamento que tem que ser seguido à risca. Então, o irmão que quer fazer um trabalho militar, primeira coisa, quando você chega numa unidade militar, é se apresentar para a guarda do quartel, solicitar permissão para falar com o oficial de dia, o adjunto de dia. Ele vai te direcionar até o P5, que é a área de comunicação social, onde você vai se identificar, apresentar suas credenciais, apresentar o seu conhecimento, muitas vezes o seu currículo, tá? Dependendo da unidade que você vai, eles vão te querer saber quem é você, qual o conhecimento que você tem, qual a área que você atua, às vezes até, dependendo da situação, até se não te conhece e a área que você vai trabalhar, eles vão querer até saber sua vida pregressa. Isso é normal
em qualquer área militar que você vá fazer algum trabalho. Inclusive, em delegacias de polícia também tem essa área, mas a delegacia de polícia você não depende de regras e regulamentos, tá? Feito esse primeiro contato com o P5, que geralmente é um oficial, um graduado que vai estar ali para te receber, você vai apresentar a sua disponibilidade, vai verificar qual a programação da unidade, porque diariamente eles têm uma programação. Além do policiamento ostensivo que nós vemos no dia a dia, no Exército, nas instruções de ordem unida, na Força Aérea, na Marinha também, eles têm toda a parte administrativa interna, que é aquele público que você vai conseguir ter mais contato, um contato mais ativo, um contato mais constante do que o pessoal do policiamento de rua em si. Tá? O que ocorre? Todos os dias existem uma certa rotina feita nas unidades. E algumas unidades, eles tiram um período específico para você ter um momento de conversação, um momento de orientação, um momento de encontro com Cristo, vamos dizer assim. Aqui mesmo em Ribeirão Preto, no CPI aqui, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, eles têm um momento com Deus, que é onde que a gente pode falar, ministrar, mostrar para eles um pouco sobre o amor de Cristo, ouvir, aconselhar e, às vezes, ali fazer um trabalho de aconselhamento, tá? Só que, antes de chegar nessa questão, voltando ao P5, você vai se disponibilizar ali a atendimentos eventuais, tá? Quando eu fui fazer meu trabalho, quando me apresentei, me identifiquei há uns anos atrás, além de apresentar todas as minhas credenciais, eu me coloquei à disposição da unidade, pois, além da reunião que a gente faz junto com o pessoal que está ali no dia a dia, muitas vezes você é solicitado para dar um apoio numa situação de crise, de uma tentativa de suicídio. Às vezes você é chamado para um aconselhamento do militar que entra em situação de crise. Situação de óbito, um policial ele entra em confronto armado e um colega acaba vindo a óbito ou vai para um hospital em situação de grave, e às vezes você é chamado para dar apoio ao colega, à equipe, seja na Força Tática uma equipe maior, um BAEP da vida. Então, você é solicitado para dar um apoio para esse pessoal, conversar, ouvir, ver o que está acontecendo e como eles estão, orar por eles, dar um apoio geral, que todo capelão sabe como tem que agir nessas situações, né? E então é ali nesse setor que você vai acabar deixando todas as suas informações, todos os seus contatos, para quando você tiver necessidade de ser acionado, é por ali que eles sempre fazem o acionamento das equipes de capelania, de apoio espiritual, sempre vem parte tudo do P5. Aconteceu o falecimento de um policial, vai para o P5, o P5 aciona a gente. Olha, capelão Anderson, teve o falecimento do sargento tal, era da reserva ou era ativa, tem como o senhor vir aqui dar um apoio, ou ir lá no velório tal, no endereço tal, dar um apoio para a família, dar um apoio para os amigos tal. É esse pessoal que sempre vai acionar a capelania, tá? Quando você fez esse primeiro contato, é interessante sempre você se apresentar para o comandante da unidade. Só que não vai achando, muitas vezes você vai chegar lá, não, vim me apresentar, eu quero falar com o comandante da unidade. O comandante da unidade é a pessoa mais ocupada que se tem na unidade. Apesar de você falar, é o comandante, tal, fica lá só na mesa dele mandando, não, ele tem reuniões e tudo mais que a gente tem que sempre estar. Então, qual que eu sempre recomendo aos capelães, o pessoal que sempre trabalhou comigo? Procure o comandante P5, se identifica, se apresenta e solicita ver com o comandante um horário na agenda dele que você possa conversar com ele para apresentar o seu trabalho, para se colocar à disposição. Mais que você, fiz o contato P5, ele já está resolvido. Então, se o comandante falar, não quero que ele me atenda, eu não conheço, não sei quem que é, e tal,
ele não vai te atender. E ele não vai permitir que os subordinados dele te solicitem. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter a humildade de passar por toda essa equipe, passar pelo adjunto de dia, passar pelo P5, se apresentando, identificando e se colocando à disposição. E com o P5 você consegue contato direto com o comandante do batalhão. É ali que você vai se apresentar, mostrar para ele o seu trabalho, as suas credenciais, o modo como você pode ajudar, apresentar um projeto. De repente, é interessante se você conseguir montar um plano de atuação, como você vai poder agir, o que você pode fazer, no que você dispõe e se disponibiliza a estar apoiando e dando força, né? Olha, eu posso, se precisar, independente, 24 horas diuturnamente, teve um problema, pode me solicitar. Você vai dar essas informações, tanto para o comandante da unidade quanto para o comandante P5, que é o comandante de comunicação social. Então, é sempre interessante você estar se disponibilizando e colocando e informando quando você pode ajudar. Ah, olha, comandante, eu posso ajudar geral, não sei o quê, só que eu só tenho a quarta e o sábado que eu posso estar disponível. Ah, comandante, eu posso 24 horas, se o senhor precisar de mim, estou à disposição. Ah, comandante, se vocês têm aí um projeto ProERD, se precisar, eu estou à disposição, como nós temos aí o comandante Marco Aurélio, comandante estadual aí de Minas, ele atua grandemente na ProERD aí no estado de Minas Gerais, a gente sabe o trabalho muito bonito que ele faz, dando aquele apoio, aquele aconselhamento, informações sobre drogas para as crianças aí e adolescentes das escolas, entendeu? Então, você tem condição, você tem prazo, você tem tempo para fazer isso, se disponibilize, porque isso aí é muito importante. Além de você estar fazendo a sua função como capelão, você também acaba, às vezes, indiretamente podendo salvar vidas. Pois o militar que vai lá, ele vai dar instrução crua e friamente sobre drogas. Ó, isso aqui faz isso, faz aquilo, se você evita isso, tal, não sei o quê. Mas você pode chegar ali e aconselhar, usando basamento bíblico, usando basamento, aquele amor ágape que a gente tem com as pessoas, para mostrar, para direcionar, para eles entenderem, às vezes, de uma forma mais suave sobre essas questões. Tá? Então, é nessa situação que você consegue apresentar todas as questões relativas à tua disponibilidade para o comando. Agora, vamos partir para uma seguinte situação. Fui no quartel, me apresentei, já tenho todas as minhas credenciais, sou habilitado capelão militar, não capelão militar de castrense, de caserna, mas o capelão que atende as áreas militares. Tá? Como eu sei como me portar, como eu sei como agir dentro da unidade? A partir do momento que eu tenho toda essa habilitação, toda essa liberdade dentro do quartel, eu começo a ter oportunidade de andar, visitar locais dentro da unidade. Existem duas situações que você é informado e, às vezes, sem precisar ser informado, você consegue identificar a disponibilidade do comandante da unidade para falar contigo e se você pode estar visitando aquela unidade naquele dia. A primeira situação, você pode falar com o guarda do quartel para saber como que está o movimento operacional na unidade naquele dia. Se está de prontidão ou não, se eles estão liberados para visitação, né, para poder fazer a visita na unidade, poder conversar com as pessoas, aconselhar, fazer uma leitura bíblica, uma oração. Ele vai te informar se o quartel está disponível ou não, e se caso, em algumas situações que ele não possa informar, ele vai te direcionar ao oficial de dia ou ao P5 que vai te dar essas informações. E uma outra situação, eu quero falar com o comandante de unidade. Eu, como tenho conhecimento militar, eu sei disso e os irmãos no dia a dia, quem for trabalhar na área militar, vai conseguir entender e compreender que toda vez que o comandante da unidade ele se encontra na unidade, da mesma forma que todos os dias, às 8 horas da manhã, é hasteada e às 18 horas da tarde é recolhida o
símbolo nacional, a bandeira nacional e a bandeira do Estado, da mesma forma, toda vez que o comandante da unidade ele chega na unidade, a bandeira dele é acionada e quando ele não se encontra na unidade, a bandeira dele é recolhida. Então, existe um pavilhão, existe um poste lá onde você vai conseguir visualizar se a bandeira do comandante está içada ou não. Se ela não está içada, se o pavilhão está vazio, é porque o comandante não se encontra na unidade. Então, se você for lá para tratar de qualquer assunto, você vai conseguir tratar. Porém, se você quiser falar com o comandante da unidade, você não vai conseguir falar com ele. Tá? Se os irmãos estão conseguindo acompanhar o que eu estou passando, estão entendendo, estão tendo alguma dúvida, se tiver dúvida, pode perguntar, a gente está aí para isso, para ajudar, entendeu? É porque o comandante não se encontra. Então, se você for lá. Oi. Eu vou falar com o pessoal e deixar para o final, se alguém tiver perguntas, vai anotando aí. No final, aí a gente vai poder responder para os irmãos aí que tiverem a necessidade. Tá bom? Outra situação que nós temos que verificar e entendermos nós somos capelães civis. Nós não somos militares. Apesar de, no meu caso, que sou militar da reserva, e alguns outros que nós temos aí que são tanto na ativa quanto na reserva, nós temos regras específicas para ser seguidas. De acordo com a lei que regulamenta, e de acordo com o regulamento militar, mesmo eu sendo da reserva, passando para a inatividade, eu devo respeito aos símbolos nacionais e a superiores hierárquicos. Então, existe o modo de cumprimento dos militares, que é a continência. O que é a continência? O que é a continência? A continência é um sinal de respeito tipicamente militar e um cumprimento, assim como cumprimentar no civil também é perfeitamente cabível. Por que eu quis entrar nessa questão? Muitos podem achar que vem para a capelania, vem para a EBCS, achando, vou trajar, vou portar um uniforme. Se eu porto um uniforme, eu sou militar, sou militarizado, eu sigo regras militares. Não. As regras militares, elas são direcionadas a militares da ativa ou da reserva. Então, nós temos que atentar que eu vou chegar no quartel. No meu caso, especificamente, que sou militar da reserva, meu trato é outro, porque eu conheço e sei quais são as normas. Muitos me conhecem, muitos sabem da minha patente, e eu sei da patente deles, então eu sei como proceder nesse caso. Mas muitos não me conhecem, mas vão me ver uniformizado e vão prestar continência para mim. Vão chegar e prestar continência. No meu caso, que sou militar da reserva, eu tenho por obrigação a responder à continência. No caso dos irmãos que não são militares, que são civis, quando um militar te presta uma continência, você retribui com um aperto de mão, uma saudação de cabeça. Você não vai prestar continência que você não militar. Apesar que não existe assim, fatos gerais falando que você é proibido prestar continência, tal, não sei o quê. Só que vamos incidir em várias questões. Primeiro, para se prestar uma continência, existem situações, existem questões de locais, modo de se portar, modo de agir, que nem nós temos aqui nessa ilustração. Na primeira foto, eu tenho um comandante de fragata com as tropas, né? Um almirante de esquadra com as fotos, prestando continência regulamentar. Na foto de baixo, eu tenho um militar com uma criança prestando uma continência regulamentar. A criança bem fardada, a gente sabe que hoje em dia é normal as crianças terem fardas e tal, e eles acabam tendo essa oportunidade e acabam gerando esse desejo de no futuro serem militares, e até incentivado hoje o comando das polícias militares, exército e outras forças, eles acabam incentivando isso.
Agora, nas duas fotos da direita, se vocês observarem, nós temos militares prestando continência, porém sem cobertura. O que acontece? Na vida militar, nós aprendemos que quando se há teto, não se há cobertura. Então, se eu estou num ambiente aberto, sem telhado, fora de uma viatura, que eu não tenho um teto, não tenho algo que cubra a minha cabeça, eu não presto a continência. Eu presto a posição de sentido. A partir do momento que eu estou em um ambiente fechado, como no caso do general, dos militares aqui, os alunos da escola de oficiais, que eles estão descobertos, prestando continência, eles estão prestando continência porque eles estão num ambiente fechado, onde há um teto, há uma cobertura, então eles podem prestar a continência regulamentar. Tá? No caso aqui, nós temos militares, cumprimentando pessoais aí que, graças a Deus, saíram de situações de ocorrência, sobreviveram às situações, e militares da reserva. O militar da reserva está vendo ali de bonezinho prestando continência. A gente sabe que tem os veteranos até hoje, eles vibram e eles têm orgulho de terem participado da guerra, terem servido às forças, então eles têm. E para os militares é uma questão de honra e orgulho encontrar com essas pessoas e prestar a devida continência regulamentar. Por isso que eles prestam a continência regulamentar, mesmo em ambiente aberto. Tá? Agora nós vamos entrar na situação, não estou elevando para a área de política nem nada, mas pela questão. Nós temos, no caso, um atleta nosso, olímpico, que nas Olimpíadas de 2016 ele ganhou uma medalha, e na hora da execução do hino nacional e no içamento da bandeira nacional, ele prestou continência. Por que ele prestou continência descoberto? Primeiro, ele estava no ambiente onde havia cobertura. Segundo, o uniforme dele é um uniforme esportivo, então lhe dá o direito a prestar continência regulamentar. Se os irmãos não sabem, ele entrou para as Forças Armadas e ele integra o time do Exército, ele é do Exército. Nós temos times atléticos esportivos no Exército, na Marinha e nas Forças Armadas, na Aeronáutica, que treinam e praticam esporte. São atletas profissionais que praticam esporte, são esse mesmo, esse rapaz mesmo, ele é sargento do Exército, se eu não me engano. E nós temos aqui duas situações aqui inusitadas. Temos o presidente Obama prestando continência. Nos Estados Unidos é normal se prestar continência regulamentar. E temos o nosso, então, presidente, né, Jair Bolsonaro, prestando continência aos militares na primeira foto e na segunda foto respondendo a continência do atleta. O atleta, ele é militar da reserva e, por ser um graduado abaixo, ele sabe que tem que prestar continência, prestou continência ao presidente da República, e o presidente, por ser capitão da reserva, ele sabe que regularmente ele é obrigado a prestar continência. Por isso que o nosso presidente ele presta continência em vários eventos e situações que nós vemos e não entendemos o porquê. Tá? Quem da política, nós estamos falando sobre a área militar aqui, então, nosso presidente, por ser militar, ele obrigatoriamente ele tem que retribuir a continência prestada. Mesmo se ele não fosse militar, se ele fosse somente presidente da República, ele receberia continência, ele não seria obrigado a responder a continência. Porém, por ser militar de carreira da reserva, ele é obrigado a prestar a continência regulamentar. Ok? Espero que os irmãos estejam entendendo essas situações, né? Então, quando nós vamos visitar uma unidade, uma instalação militar, é muito importante nós atermos essas situações. Porque muitas vezes você vai entrar, a hora que você entrar na guarita do quartel, a primeira coisa que você vai ser recebido é por uma continência, principalmente se nós estivermos devidamente paramentados, que é uma questão muito importante a se ater. O uniforme nossa canícula, tá? Ela não é uma farda, é um uniforme, uma canícula, justamente para diferenciar da parte militar, mas independente nós temos uma certa quantidade de adereços e dispositivos colocados na nossa canícula
que ela tem uma organização que tem que ser seguida à risca. Um exemplo, nós temos as luvas, que ela tem que ser disposta de posição correta, as platinas de divisões de especializações para a área externa, tá? As estrelas, as cruzes em diagonal com a lapela, com a ponta da lapela da gola da canícula. Né? Nós temos a parte de... Aqui, geralmente, vem já abordado quando a gente compra a canícula, né? Mas, geralmente, a gente tem toda uma regra a seguir. Tem que ter uma posição mínima de 1 centímetro entre a costura e a manicaca. Entre a manicaca e o brasão, 1 centímetro de distância. Entre o brasão e quando você tem um curso parceiro, como no meu caso eu fiz o curso da Beit Israel, eu coloco ele abaixo do nosso distintivo, distante 1 centímetro. Tá? Regulamentar em perpendicular ao nosso brasão, tá? Isso aqui, se você pegar em qualquer regulamento, seja o nosso regulamento da IBCS está sendo finalizado, logo nós vamos estar com ele em mãos, seja no regulamento militar, eles têm todas essas questões que têm que ser observadas. O distintivo do seu lado esquerdo, geralmente 1,5 centímetro a 2 centímetros acima do botão, do bolso, né, da costura do bolso. Por quê? Porque se você receber qualquer condecoração, você tem que ter um espaço próprio para deixá-lo. Do outro lado, se tem um curso de especialização, você vai ter sua tarjeta de identificação acima da costura do bolso. E no bolso direito, no meio do bolso, você tem o seu brevet de curso, né? Tem que estar disposto. E quando você tem algum curso de especialização, um exemplo, que é o pessoal que tem aí na área hospitalar, curso socorrista e tudo mais, você vai usar essa especialização no bolso do lado do distintivo, no bolso esquerdo. E quem tem comando, geralmente vai ter um outro brevet de identificação que é colocado do lado oposto ao distintivo. Tá? Isso aqui é grosso modo. Uniforme preto, no caso nosso, calça preta, cinto preto, geralmente lona com a fivela prateada lisa, porque nós não temos hoje ainda um cinto próprio da IVCS, então geralmente você usa uma fivela prateada lisa, calça preta e sapato preto com meia preta. Devidamente escovado, engraxado, bonitinho, porque quando você chega num quartel, se você chegar mal vestido, com o seu uniforme mal disposto, sapato sujo, tirando a exceção que você chegou no quartel debaixo de chuva e não sei o quê, não vai ter uma situação atípica, muitas vezes você não é nem recebido pelo comandante e às vezes o próprio E5 te barra por ali mesmo por conta de você não estar portado adequadamente para estar numa unidade militar. Então a gente tem que se atentar muito a essas questões de uniforme, quem for fazer visita aos quartéis uniformizado, porque eles observam e observam muito. Como eles não conhecem a nossa parte de patentes, por ver platinas, geralmente eles vão achar que é um oficial. Mas não, você se apresenta como capelão, você não tem nenhuma patente militar, nós não trabalhamos com patentes militares. Lembre-se que nós estamos ali para fazer a obra do Senhor de aconselhamento, de apoio espiritual, de ouvir, de dar um conforto. Não estamos ali para se passar por militares ou se passar por autoridades. A autoridade nossa aqui, que nós representamos, é Deus, é Jesus, e só isso. Lá dentro a gente somos capelães, estamos ali a serviço do Senhor. Tá? Então, a gente tem que sempre observar isso e verificar com a equipe, sempre que você quiser visitar a instalação, independente daquele dia que tem aquele horário marcado, geralmente os quartéis têm uma sala, uma capela, um local onde você vai poder participar com o pessoal, fazer uma reunião ali, um grupo de oração e etc.
Então, você tem que verificar junto com esse pessoal do PSIM, né? Que eles vão te orientar e vão te passar o que pode ser feito ou não e aonde pode ser feito. Quando você quer visitar, olha, eu vim aqui hoje, eu senti vontade de vir visitar, gostaria de visitar os setores, as sessões, para ver o pessoal como está, me apresentar, ver se alguém está precisando de uma coisa disso aqui. Sempre procure o pessoal da área de comunicação social. Por quê? Porque existem setores que você não vai conseguir entrar. E se você entrar mesmo que por incidência, por ingenuidade, você pode ser preso. Tá? Eu estou falando sério. Você pode ser preso, e encaminhado a uma delegacia por entrar em locais onde são incompatíveis a visitação de pessoal civil e não autorizado. Um exemplo, vou te dar um exemplo claro para vocês. Seção de Justiça e Disciplina e o setor P2, o serviço reservado, tanto da PM quanto do Exército, Marinha e Aeronáutica. Porque são áreas específicas de segurança. Ali dentro, geralmente, o pessoal está trabalhando, investigando policiais corruptos ou que possa, em tese, estar agindo em desconformidade com o regulamento, podem estar levantando informações que a própria polícia faz o serviço reservado junto a algumas investigações. Muitas vezes vocês veem aí uma ocorrência. A polícia, por um acaso, em acompanhamento, identificou um caminhão carregado de drogas. Tal. Não é que ele identificou. Existe um serviço de inteligência. Às vezes acontece, sim, da polícia, por um acaso, se confrontar em algumas situações, numa blitz, perceber através de todo o preparo que a gente tem sobre perfil psicológico da pessoa, que você consegue identificar essa pessoa ela está demonstrando um certo nervosismo ou uma situação que você pode detectar que essa pessoa ela está agindo ilicitamente. Tá? Mas 90% dos casos ocorrem justamente na seguinte critério da investigação do pessoal do serviço reservado do P2, da Justiça e Disciplina, que fazem, que levantam as informações. O Faquinha está aí, é militar também, ele sabe que existe essa parte, o pessoal faz, e eles são muito rigorosos. Para você entrar dentro da área reservada, no quartel, é muito difícil, é quase impossível, né? Então, a gente tem que se atentar justamente a essas situações para não passarmos constrangimento e nem passarmos por situações desagradáveis, onde você pode ser solicitado a se retirar daquele local, tá? Que nem quando você visita um batalhão, um destacamento, é uma equipe só, mas que nem, às vezes, que nem eu trabalho com comando de área, que atende a 8 batalhões da região aqui, cada setor existe o seu setor, o seu subsetor. Eu tenho o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais Policiais, dentro dele tem um serviço reservado, tem o P5 e tudo mais. Então, fui no CPI, me identifiquei, eu quero falar com o pessoal do BAEP, eu vou no BAEP, eu me identifico no P5 lá também e peço a permissão para poder estar seguindo e conhecendo os outros lugares. Então, meus irmãos, vamos nos atentar a todas essas situações, pois é muito desagradável. Nós já passamos por situações onde, em capelanias passadas, tivemos o triste dissabor de ter que correr, queimar cartucho, interceder junto a comandos por irmãos que foram tentar fazer a capelania, até de boa vontade, de boa lida, de bom senso, e só que chegou lá na hora totalmente irregular. A capelania, o pessoal achava que era militar, porque usava uniforme, usava uma estrela no braço. Chegava lá, o pessoal prestava continência, eles, às vezes, não sabiam que tinha que prestar continência em resposta. Por quê? Justamente por não ser militar e não ter conhecimento da área. E aí, passar por situações onde acabou dando um constrangimento. Então, vamos nos ater. Outra coisa, nós temos um uniforme tão bonito, com toda uma série de brevês e dispositivos, mas que nem eu posso, se eu quiser usar na uniforme por autorização, eu tenho alguns cursos de especializações que eu poderia usar, mas eu não uso. Primeiro porque, para me usar, eu tenho que pedir permissão ao Comando Nacional da IBCS, porque nós temos um regulamento
que reza que para você usar qualquer dispositivo no seu uniforme, ele tem que estar embasado e autorizado pelo comando. Segundo, eu tenho que saber e ter consciência que muitos cursos de especialização que nós fazemos, nós não podemos usar aqui. Aquele curso foi para mim usar na minha farda quando eu estava na ativa. Exemplo, eu tenho cursos de defesa, tenho curso de direção defensiva e ofensiva. Você acha que eu vou botar um brevê aqui, num motoqueiro com uma asa, tá, vai ficar bonito, vou encher a farda? Não vai ficar bonito, vai ficar parecendo uma escola de samba. E o uniforme nosso, ele é somente para identificar-nos como capelães. Não está ali para fazer um desfile de apresentação. Tá? Então, vamos nos ater a estarmos corretamente uniformizados. Vamos nos ater a usar somente no uniforme aquilo que é autorizado pelo comando. A gente tem que sempre pegar naquele critério que o menos é mais. Quanto menos coisa eu colocar, mais visto eu vou ser. E muitas vezes mais respeitado perante os órgãos militares, de segurança, eu vou ser mais respeitado do que quando eu vou chegar muito. E muitas vezes posso passar por constrangimento, porque às vezes eu vou estar usando um brevê, um dispositivo que ele é padronizado, está em regulamento militar, que eu não poderia estar usando, posso passar por constrangimento por uso indevido de dispositivo ou brevês de uso estritamente militar. Tá? Então, vamos nos ater a essas situações, vamos respeitar ao nosso regulamento, vamos respeitar ao nosso uniforme, vamos respeitar as entidades onde nós procuramos estar visitando, conhecendo, apoiando. Vamos procurar fazer o nosso trabalho de capelania com responsabilidade, principalmente, antes de tudo, com humildade, respeitando cada autoridade, desde o soldado até o coronel, ou no caso do Exército, general, na Marinha, o almirante, na Força Aérea, o tenente brigadeiro. Então, vamos sempre procurar entender que o nosso trabalho dentro das instituições militares e organizações militares é um trabalho responsável, um trabalho de aconselhamento e apoio espiritual antes de qualquer situação. E vamos procurar seguir sempre o regulamento, sempre pedir todas as informações. De repente, é até interessante, na sua primeira visita no quartel, vou lá com a polo da IVCS ou uma roupa social, me apresento, olha, eu sou o capelão fulano de tal, no meu caso, sou o capelão Anderson, pertenço à IVCS, sou uma capelania, nós fazemos um trabalho de aconselhamento espiritual, aí, apoio em situações de crise, situações de dificuldade. Então, eu gostaria de estar apresentando o meu trabalho para o comandante de vocês, saber se eu posso atuar com o pessoal, dando apoio. Eu estou aqui me colocando à disposição para qualquer momento pode me chamar, ou de tal horário a tal horário eu estou aqui com disponibilidade para poder estar atendendo vocês, a poder ceder um pouco do meu tempo, que para eles é muito, mas para nós às vezes é pouco, para estar apoiando ao seu efetivo, a sua equipe no aconselhamento espiritual, bíblico, independente de fachada. Eu atendo o católico, eu atendo o evangélico, eu atendo o espírita. Estou aqui para aconselhar e dar meu apoio espiritual. Não vou lá representar fachada nem placa de igreja. Se eu fosse falar, eu sou assembleiano. Agora eu vou lá, não, eu sou da Assembleia. Muitas vezes você não vai nem ser recebido. Por quê? Você, às vezes, pode confrontar com o comandante espírita, ou com o comandante católico, ou com o comandante Testemunho de Jeová, e etc. e tal. E o trabalho de capelania é interdenominacional. Não vou lá para pregar placa, nem fachada de igreja. Então, estejamos de coração abertos, prontos para ouvir, prontos para aconselhar,
Muitas vezes vão procurar a gente querendo desabafar, vão fazer trabalho de psicólogo. Nós não somos psicólogos. Eu, como pastor, eu tenho a parte de aconselhamento pastoral, que a gente aprende e tudo mais. A gente sabe da confidência, da confidência da pessoa, o padre, sabe da confissão do fiel. Então, a gente sabe que quando a gente aconselha, que a gente ouve em gabinete no oculto, fica ali. O psicólogo sabe que ele ouve dentro do consultório dele, fica ali, morre com ele. Então, da mesma forma, muitas vezes nós vamos acabar passando por situações, mesmo aqueles que não são pastores, padres, guias, e etc. e tal, você vai passar por situação que a pessoa vai te procurar, querendo se aconselhar, querendo desabafar, te confidenciando situações. Só que aquilo que tinha confidenciado ali, fica ali. Não vai levar nem para o seu irmão, próprio irmão da capelania, às vezes fala assim, fulano ali veio falar comigo disso, então ele está passando. Não. Ele confidenciou para você, ele confiou em você. Ore por ele, peça a direção do alto e guarde isso para você. A não ser que seja uma situação gravíssima que interpõe a situação que você tem que quebrar o sigilo, como na psicologia, como no clero, como no pastorear. A gente sabe que algumas situações não tem como, uma situação gravíssima, e fora disso, a confidência é tudo. Os irmãos estão entendendo, tem muitas dúvidas, creio que esteja sendo bem claro. Os irmãos estão conseguindo entender, se está entendendo, dá um joinha aí, fala se está gostando, tá? Então, meus amados, é muito importante a gente entender e se atentar a todas essas situações, porque se você se atém às situações, segue as regras. Detalhe, vou entrar na sala de alguém, vou entrar na sala do P5, lá que geralmente é uma sargento, uma tenente, uma capitã. Dá licença, senhor. Dá licença, senhora. Chico, eu sou fulano de tal. No caso, que como militar reserva, a gente tem identificação diferente. Porém, como civil, por gentileza, dá licença. Eu sou capelão fulano de tal. Gostaria de falar com o senhor, ou com a senhora, com a senhoria, a respeito do meu trabalho. A senhora poderia me indicar ao comandante? Vai subir, ela vai falar, geralmente um praça vai te acompanhar, ele vai entrar, vai se identificar com o comandante, e aí ele vai te chamar. Chegou na porta, não vai chegar e dizer, oi, tudo bem? Não, não. Chega na porta, dá licença, comandante, o senhor me permite entrar? Sou fulano de tal, sou o capelão Anderson Alves, quero apresentar meu trabalho para o senhor. Aí ele vai te chamar, com certeza ele vai te atender, ele vai te chamar, que a partir do momento que subiu, você pode ter certeza que ele vai estar te esperando. Mas as regras de etiqueta são primordiais dentro da vida de caserna. Não adianta você chegar com soberba que você não consegue. Nós tivemos o maior exemplo, que foi o nosso mestre Jesus, que nos ensinou humildade, quando ele lavou os pés dos apóstolos. Então, da mesma forma, e também quando ele nasceu, ele poderia nascer num palácio, ele nasceu numa manjedoura, que é um comedouro de animais, dentro de uma estribaria, que é um estábulo. Então, sejamos humildes, pois quando nós somos humildes, com certeza nós seremos ouvidos e seremos respeitados. Se nós queremos ser respeitados na nossa atividade, solicitamos e primeiro damos ao respeito. Tá? Eu acho que nós já estamos vencendo o horário, comandante. Como que está a situação aí? Comandante Baetas, Daniele. Acho que o pessoal está... Bom, espero que o pessoal esteja gostando. Querem entrar para uma sessão de perguntas? Tem dúvidas? Querem fazer perguntas pelo chat? A gente vai respondendo. Não sei se eu tenho acesso a abrir parte do microfone pessoal para poder estar passando essas informações. Acredito que temos vários militares da reserva aí, pessoal que fez tiro de guerra, sabe que parte de regulamento, né? Muitos não serviram, mas fizeram tiro de guerra. Capelão Anderson. Oi, Daniel.
Então, você vai abrir para perguntas e respostas, e aí você consegue, como co-host, liberando o áudio de quem está solicitando. Então, o pessoal coloca a mãozinha e você consegue liberar o áudio dessa pessoa, né, para poder eles fazerem perguntas e respostas sobre o assunto. Ah, com certeza. Maravilha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha aí que a gente libera o microfone aí para estar dando resposta e, às vezes, um feedback aí para dúvida que alguém possa ter. Se alguém tiver dúvidas, é só levantar a mãozinha aí que a gente... Meu xará. Boa noite a todos, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Paz. Queria tirar uma dúvida com você, meu capelão, meu xará. São várias vezes que o nosso comandante fala, Anderson, aí eu fico aqui, eu me espanto, eu fico olhando, penso que é comigo, mas não é comigo. Meu irmão, é o seguinte, mesmo tendo um capelão, a gente sabe que a maioria dessas organizações militares, eles têm, né, já um capelão, né? Sim. Ou o Exército, o Corpo de Bombeiros, né? Pode ser também Polícia Militar. Mas aí a gente, mesmo assim, se coloca à disposição e tudo. Positivo. Geralmente, nas instituições militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, a gente tem os capelães castrenses, que são os capelães de caserna. Porém, por mais que se tenha esse efetivo, ele é limitado e são poucos para poder atender toda a nação. Você sabe que temos vários quartéis e então fica muito difícil de eles poderem atender todo mundo. Aí o que ocorre? Você vai procurar essa unidade militar, vai procurar o serviço de capelania e quando há, tá? E aí você se dispõe a estar apoiando, prestando seu serviço de apoio humanitário, apoio de capelania, independente do pessoal que tem lá, do efetivo que tem lá. Que nem aqui em Ribeirão Preto, eu presto serviço para a 5ª CSM, que é a 5ª Circunscrição de Serviço Militar, e temos o tiro de guerra aqui também. E, eventualmente, eu estou lá participando, dando apoio. Muitas vezes, solenidade, eles chamam a gente para estar lá participando, né? Então, na região, a gente tem capelães, tanto católicos quanto evangélicos, que atendem a unidade aqui, porém, fica difícil deles virem. O pessoal está em São Paulo, está em Pirassununga, mas ele fica toda vez se deslocando, ele tem toda uma área, né, uma área geográfica para atender, e muitas vezes eles não podem atender. Então, você consegue estar dando um apoio para ele ali, um suporte nessas situações, tá? Inclusive, esse ano, até eu comentei com o Baetas, o capelão militar que foi concursado, que passou para estar assumindo a capelania evangélica no Exército, o pastor Danilo, um amigo pessoal que eu vi nascer e crescer, e graças a Deus ele foi honrado e passou aí no processo seletivo, e hoje ele está, inclusive, está em Salvador fazendo a escola militar lá já para estar assumindo já a capelania evangélica no Exército. Legal. Eu estava só fazendo um comentário em relação à questão do uniforme que você falou. Realmente, eu estou muito novo nessa situação, mas eu já fui tenente R2 do NPOR. Eu fiz NPOR aqui em Manaus, né, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, em 96. Fiquei 1 ano e 3 meses somente, que era questão de vaga, e vi poucas vagas para Manaus. Eu não cheguei a passar aqueles 8 anos, né? Então, eu fiz o período de formação e fiz mais o estágio dentro da organização militar mesmo, que era o primeiro bis. E a gente meio que se empolga muito com a questão do uniforme, né? Principalmente nós que já fomos militares, a gente olha o uniforme, acha legal, acha bonito isso e tal, né? Mas nós tivemos uma palestra de um capelão há um tempo desse agora, que eu não me recordo o nome, me desculpem, mas ele, uma barba assim grande, e ele falou para a gente assim, olha, vocês não se empolguem muito com a questão do uniforme, não. O que vai ser primordial na vida de vocês é o que vocês vão fazer com as pessoas e não o que vocês vão fazer com o uniforme, né? Porque a gente não pode se empolgar realmente com isso. Teve uma passagem de comando aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, onde o comandante hoje foi um ex-aluno também da minha turma de 96, o Coronel Muniz, e ele assumiu o comando do Corpo de Bombeiros. E eu fui, cara, com
E eu fui com o uniforme preto do IVCS, né, como capelão. E eu cheguei na guarita do Corpo de Bombeiro, rapaz, os caras, era continência para tudo que é lado, o senhor para cá, o senhor para... Falei, não, cara, calma, eu sou capelão de uma instituição chamada IVCS e tal. Então o cara olha para esse uniforme, ele vê essas coisas assim, cara, esse cara é o suprassumo de alguma coisa, e na verdade não é, a gente está ali só como um prestador de serviço, prestar ajuda humanitária para as pessoas, né? E a gente não pode deixar confundir isso aí. Mas é maravilhoso, cara. Eu estou muito feliz, cara. Queria aproveitar até essa oportunidade para agradecer a todos vocês mesmo, né, do IVCS, porque foi uma coisa que entrou na minha vida, a capelania. Eu tenho 1 ano de convertido, né? Que eu me converti em 2000, na verdade, 2020 é 1 ano de convertido, e agora eu já sou capelão master, já sou membro de uma igreja também batista aqui em Manaus. Então, cara, oi? Glória a Deus, isso é muito bom, muito importante. E eu tenho metido a cara, como o pessoal costuma dizer aqui em Manaus, né? Enfiei a cara mesmo nisso aí, e é o que eu quero para minha vida, cara. Eu sei que eu estou muito novo, tenho muita coisa a aprender, mas o mais importante é a gente estar à disposição do nosso Senhor, cara. Não, com certeza. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, como diz a palavra de Deus. Então a gente tem que fazer a palavra de Deus, e o nosso capelão geral Baetos também, ele costuma falar sempre isso, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então vamos para frente, vamos fazer o nosso trabalho. Com certeza, que quanto mais a gente tenta e mais a gente se dedica e procura, sempre vão ser poucos ceifeiros para poder trabalhar na seara. E é importante a gente justamente se apegar a essas situações e se atentar a isso, porque é importante. A gente está sempre disposto, sempre com humildade, como você falou. Você é tenente R2, você é da reserva, você sabe que, em regra, você teria direito à continência e como prestá-la mesmo a paisano. Só que nós sabemos que a nossa função ali é de capelania, não estamos ali como militares, nós estamos ali como agentes de Deus na terra para poder fazer a parte dele. Amém? Show. Amém. Deus abençoe. Marise de Portugal, Deus abençoe, minha irmã. Tá liberado seu microfone aí. Veja se liberou. Aí. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Então, Senhor. eu gostaria de saber se as regras para o Corpo de Bombeiro é o mesmo, porque aqui em Portugal eu quero muito trabalhar em parceria com o Corpo de Bombeiro. Inclusive, até eu agora a Daniele já está resolvendo a minha documentação, né, o meu apostilamento aí, para eu poder me apresentar aqui no Corpo de Bombeiro, porque realmente a necessidade aqui, pelo menos na cidade que eu moro, é muito grande de um capelão aqui, né? E eu já faço algumas coisas, já ajudo algumas pessoas, mas eu quero fazer muito mais, levando a bandeira do IVCS aqui. Com certeza. Então, eu gostaria de saber se as regras, né, que o irmão não citou o Corpo de Bombeiro, pelo menos eu não ouvi. Eu gostaria de saber se é as mesmas. Com certeza. As regras, tanto na parte... Informação aí também. Senhor? Oi, comandante? Gostaria de colaborar com essa informação também. Pois Amém. Eu vou passar o começo e depois o comandante complementa. A regra para bombeiro militar, bombeiro civil, acaba sendo quase que a mesma. A regulamentação é padrão. Aqui no Brasil, o bombeiro, geralmente a gente tem os bombeiros militares e temos os bombeiros civis. No bombeiro militar, as regras seguem as mesmas. Nos bombeiros civis, geralmente são voluntários. Acaba sendo instituições e não tem essas mesmas questões de hierarquia, porém a gente acaba fazendo um trabalho em conjunto aí, como já existe alguns, como a BUSF e outros aí que o pessoal tem um apoio aí, e às vezes a gente acaba até dando um certo suporte, porém eles não existem as mesmas regras que a gente, porém as regras de etiqueta, de respeito e conhecimento acabam sendo a mesma.
comandante Baetos, que conhece Portugal, apesar de sermos conterrâneos, que eu tenho descendência portuguesa também, irmã, o nosso comandante também sabe, mas acredito que o comandante pode complementar mais alguma coisa por conhecimento maior em Portugal. É interessante que lá em Portugal, por exemplo, até muitos anos atrás, o curso superior de bombeiro, aqui no Brasil, para os tenentes-coronéis, era realizado em Portugal. Que lá são os bombeiros voluntários, né? Em Portugal. Então, acredito que seja até mais fácil prestar esse serviço, atividade lá em Portugal, do que no Brasil, que tem capelães de carreira concursados, né? E teve até uma pergunta aí, no decorrer da sua explanação, sobre o fato de que nessas instituições que já existem capelães, seria interessante que o capelão civil buscasse, né, até um quadro de capelães para oferecer também diretamente para o pessoal da capelania esse apoio, né, voluntário. E em Portugal, acredito que seja bem mais fácil, no caso do Corpo de Bombeiros. Ai, que bom. Que bom, porque eu moro do lado de um quartel do Corpo de Bombeiro e eu só estou esperando mesmo chegar os documentos para eu me apresentar lá e fazer essa parceria. Logo em breve, nós teremos um capelão geral nacional aí em Portugal, que vai poder, inclusive, fazer essas nomeações aí para Portugal e esses direcionamentos. Ainda esse primeiro semestre, nós vamos nomear o capelão lá português. Maravilha. Ótimo. Ótimo. Responde a pergunta, irmã? Satisfeita com a resposta. Muito obrigada. Deus abençoe. Gente, eu vou só fazer rapidamente aqui, ainda tem o Reinaldo que quer perguntar e o capelão Marco Aurélio. Eu vou só fazer aqui, dar algumas informações para vocês rapidamente, não saiam da sala e a gente continua, tá, com as perguntas e respostas aqui, é bem rápido, tem muita gente nova aqui participando com a gente que vai estar agora no domingo no curso, né, de formação de capelania geral. Não sei se está aparecendo aí para vocês a tela, tá? A tela do senhor. Pois é. Deixa eu ver se dá certo agora. Agora deu. Deu, agora sim. Olha só, alguns capelães conseguiram visualizar que as suas credenciais estão vencidas. E é muito importante, gente. Isso, inclusive, vai estar no regulamento. O capelão que ele não está regulamentado no IVCS, que ele não é um capelão ativo do IVCS, que ele está com a sua credencial vencida, não é somente o fato de ter uma credencial vencida. Se ele não é um capelão ativo do IVCS e está usando o uniforme do IVCS, ele está irregular, ele está incorrendo numa irregularidade, inclusive regulamentar do IVCS, inclusive vocês vão logo dentro de alguns dias receber o regulamento. O capelão que não é um capelão ativo do IVCS, ele não pode usar o uniforme do IVCS, tá? Ele está irregular, ele está usando indevidamente o uniforme. Ele não pode participar do sistema de treinamento que são para os capelães que são ativos, né? Então, quem tiver com suas credenciais vencidas, observe, entre em contato com a Daniele, veja como regularizar isso aí, ok? O lote do Conselho Federal, né? O Conselho Federal é um grande parceiro do IVCS, o IVCS é a única capelania que tem a chancela do Conselho Federal, então quem quiser a credencial do Conselho Federal também, o lote está aberto. E agora, né, no dia 23, nós vamos ter o curso de formação de capelania geral. Os capelães másteres, vejam só, para você, inclusive, que hoje é capelão geral do IVCS, e se tiver um capelão máster na sua região, quem assumirá o posto de capelão geral é o capelão máster da sua região. Você não pode comandar alguém que, tecnicamente, está no nível superior ao seu, tecnicamente falando, né? Então, se você não é um capelão master, se você não fez o curso master, tem muitos capelães que lá atrás foram nomeados porque não tinham o curso de capelania master e que não participaram do curso master, eles regularmente serão substituídos, né?
por alguém que tem o curso de formação master, tá? Isso aí é critério, é organização, né? Então a gente precisa seguir esses critérios realmente. Até para que, como falou o capelão Anderson, para que o próprio IVCS, né, seja cada vez mais uma instituição de respeito, né, e que valoriza aqueles que realmente estão buscando capacitação, tá? Eu vou fazer o curso agora, mas eu quero fazer toda a grade do IVCS. Você pode fazer o curso de capelania pleno, né? Você pode ser promovido ao pleno, o sênior também, e ao master também receber o curso gravado. Então você pode entrar em contato com a Daniele e ver, Daniele, como é que eu faço para concluir a grade do IVCS e chegar à patente ao posto de capelão master, ok? Para finalizar, os uniformes estão disponíveis. Quem está fazendo para a gente é a Harden, né? Para quem recebeu o uniforme da Harden, é um uniforme de excelente qualidade, né? Utilizado inclusive pelas Forças Armadas e Auxiliares, né? E todo o material disponibilizado pelo IVCS. Olha só, gente, muito importante que eu vou dizer para vocês. Nós fechamos uma parceria que eu, particularmente, né, procuro sempre trazer os melhores para poder trabalhar como parceiros nossos do IVCS, em função realmente do respeito e da consideração que nós temos por cada capelão do IVCS. Nós vamos fazer uma turma para 50 capelães somente, junto com o Coronel Lacerda. Nós vamos fazer um curso avançado, que para o IVCS é um curso de especialista na área de capelania militar. Então, você que tem o desejo de participar do curso, você pode fazer uma pré-matrícula. Daniela, eu quero que você coloque o meu nome na lista. A gente vai passar para vocês logo, logo a data e também o valor desse curso, tá? Já mandamos buscar o brevet de especialista em capelania militar, muito bonito, por sinal, tá? E a gente vai estar fazendo esse curso. Então, garanta a sua reserva com a Daniele. Ela vai colocar o seu nome numa lista, né? E aí, quando tiver a data, ela vai passar para vocês. O que eu sei é que serão 2 sábados, de 2 às 16. O Coronel Lacerda pediu para que não fosse direto com ele, até para que possa ser um curso realmente bem motivacional, que não desgaste ele enquanto facilitador, passar o dia todo dando aula, acaba que chega no final, vocês estão cansados, ele mais ainda. Então será dividido em 2 etapas, serão 2 sábados, tá? Vai falar tudo sobre capelania, sobre o civil como capelão nas instituições militares, vai abordar exatamente isso, destrinchar o que o capelão Anderson falou hoje aqui. Então, mande para a Daniele o seu nome para fazer uma pré-matrícula, uma reserva, para garantir a sua vaga na especialização em capelania militar. Quem quiser fazer o curso da capelania judaica, com a instituição diretamente de Jerusalém, a Beit Israel, né? Então você pode, quem já fez esse curso, olha, o capelão está mostrando o brevet dele aí do curso da Beit, é um curso internacional, vai trabalhar sobre questão humanitária diretamente, como é realizado nas comunidades judaicas, traz informações muito importantes, porque vai falar da fonte, né, dessa cultura hebraica, enfim, então é muito conhecimento. Quem quiser também pode fazer uma pré-reserva do curso que nós estamos já fechando a data com a Beit Israel, com o Rabino Meir e a Haná Kaminsky. Esse curso vai ser ministrado online, diretamente de Jerusalém, para aqueles que têm interesse. Então, a gente vai abrir essa turma agora. Essa turma acontece uma vez por ano, aconteceu ano passado, irá acontecer novamente, você faz uma pré-reserva, ok? Mais alguma recomendação, minha coordenadora? Está tudo certo, todas as informações? Tome aí. Já põe minha reserva aí no militar. Sim, falei sobre o curso domingo e outra coisa. Inclusive, eu quero falar muito com o Anderson Barbosa, né, que eu vejo que tem todo o perfil, inclusive, quero aqui já fazer o convite, né, desde já autorizado pelos meus capelães gerais aqui também, que estão presentes nessa sala, para que o Anderson entre em contato comigo para a gente ver a questão da capelania geral no estado do Amazonas, né, para fazer um trabalho de representação do IVCS junto às instituições governamentais aí, né? Nós estamos elaborando esses dias aí
um trabalho muito forte com os capelães gerais para nomeação, numa nova formatação do IVCS como representação. Tá? Já estamos finalizando a ONG. Capelão Décio está trabalhando nos Estados Unidos para a representação do IVCS, também em Washington. Tá? Então, tem muita coisa para acontecer esse ano de 2022, ok? Então, Anderson, eu peço que amanhã você entre em contato comigo pelo WhatsApp, que assim que eu tiver um tempinho, eu já tenho o teu contato ali, eu já entro em contato com você para a gente falar sobre Amazonas, ok? Bom, gente, essas são as informações que eu tenho para vocês. Fiquem atentos aos grupos, né? E eu vou deixar a palavra novamente com o capelão Anderson para quem quiser ainda participar com perguntas. Certo, comandante, obrigado. Não esquece de vir para dentro e colocar meu nome lá no Capelania Militar, que eu estou junto. Antes de eu liberar para o pastor Reinaldo, vou só responder duas perguntas que me fizeram aqui no chat. Foi o Paulo Monteiro. Como é a receptividade geral dos militares em relação ao uniforme IVCS? Muito boa. Por quê? Porque o nosso uniforme, ele não é um uniforme que quer imitar um uniforme militar. Eles se preocupam muito com essa questão. Nós, como capelães, e a IVCS, ela se preocupa muito com essa questão de a gente não querer assumir a área militar, que não é essa a nossa função e nossa atividade. A IVCS é uma instituição de ensino de capelania, preparando e capacitando nós, capelães, para estarmos atuando no setor de aconselhamento capelânico, não para habilitar. Ninguém aqui está querendo tomar a função. Para isso, existe justamente os concursos de capelania castrense e outros concursos aí de carreira militares que a gente pode aí qualquer um fazer. Anderson Barbosa, aproveita essa oportunidade muito boa que, olha, eu sei que você tem bastante potencial. Para o nosso comandante amanhã. E a Mônica, capelã Mônica, me perguntou sobre o uniforme no dia a dia. A gente precisa usar o tempo todo o uniforme ou só em lugares específicos? Geralmente, você vai usar o uniforme, principalmente o preto, em situações de solenidades, principalmente, né? A canícula branca, geralmente, operacional. E você não precisa usar necessariamente esse. Você pode usar uma polo e, dependendo das situações, você não vai usar um uniforme. Que nem eu vou no hospital, não vou fardado, não vou uniformizado com a canícula da IVCS. Eu vou com um jaleco, geralmente. Quando a gente faz um serviço de capelania hospitalar, você usa um jaleco. Num presídio, se eu chegar num presídio uniformizado com a canícula, eu não entro. Eu corro o risco até de ser atacado. Então, a gente tem que ter a prudência onde usar. Você vai usar o uniforme, dependendo do local, geralmente em ambientes específicos, né, que a gente fala na área militar, geralmente é onde mais se usa e algumas outras situações e solenidades. Tá? Espero que tenha te respondido a sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para me liberar aqui, pessoal. Certo. O pastor Reinaldo, vê se liberou aí para o senhor. Graça e paz, está me ouvindo? Paz, sim, meu irmão. Graça e paz. Paz com todos aí. Então, parabéns desde já aí pela palestra maravilhosa aí sobre a capelania militar. Nós que somos militares aí, 33 anos de carreira, fui sargento do Exército, né? Cheguei ao posto de primeiro sargento também na graduação da Polícia Militar. Fui aqui para a reserva, graças a Deus. Parabéns ao comandante Baetos e a todos que se formaram no Master. Também estou feliz por ter atingido esse posto aí do Master. Tá? Só dentro da capelania policial militar, só não sei se você está tendo esse problema, Anderson, ou alguém já teve, nós temos PMs de Cristo, que é da capelania da polícia, que eles formam os capelães deles. E aqui na região está tendo eles não gostam de outra capelania, tá? Eu já tentei fazer contato, tenho amigos oficiais, né, que são capelães aí do capitão, major, eles não aceitam outras capelanias se envolvendo no lugar que eles atuam. Eu não sei se você está tendo algum problema assim, ou se você tem algo para falar sobre isso. Aqui na região eu já tive esses problemas. Eles não aceitam. Se não for da capelania dos PMs de Cristo, eles não permitem nos batalhões aqui da minha região que outra capelania entre. Aí está tendo algum problema assim? Ou você tem alguma coisa para falar sobre isso? Você está em Itapetininga, né? Itapetininga, região de Sorocaba. Sei. Aqui, graças a Deus, o Coronel Machado, o pessoal aqui tem dado um apoio muito grande, até porque o PM de Cristo acaba atuando pouco aqui, né? Inclusive, alguns militares aqui fizeram curso há tempos atrás da Unipas, a Cafeb e outras mais capelanias que estiveram aqui, então eles abriram espaço.
Temos aqui até um comandante que é um major de carreira da PM, que ele é da congregação cristã, e ele ajuda a gente muito nos encontros semanais dessa parte de encontro com Cristo. A gente tem até o nome Encontro com Deus uma vez por semana. E então a gente tem essa situação. Coronel Terra, que era o comandante, eu lembro dele, ele era bem rigoroso contra essas questões. Justamente, sabe por quê, pastor Reinaldo? Porque tinha muitas capelanias que queriam entrar como militarizadas. Exatamente. Como é o caso de algumas, aí não vou citar nomes, a que eu pertenci e outras mais que a gente sabe, que usam estrelas e tudo mais de patente, e acaba tendo-se aquele problema de querer se passar, prestar continência à ordem unida e outras coisas mais. Então, acaba se distorcendo a situação, acaba se criando um conflito entre os pares dentro da PM, o senhor sabe, o senhor é da reserva. Então, por isso que eles andaram questionando. Em Minas, a gente tem os Sentinelas de Cristo, em outros lugares tem mais. Também estão enfrentando essa questão. E muitas capelanias, o que eles estão fazendo hoje? Porque o PM de Cristo ela não é da PM. Ela é uma entidade que ela nasceu junto com militares, tanto que faz parte do quadro efetivo delas, tanto militares de carreira quanto civis. Isso. E aí eles têm muito esse questionamento, você segura, aí o colega que vem para cá assumir o batalhão, assumir a área, é amigo do Joel ou do outro lá, então você tem que ter PM de Cristo, então você se cadastra no PM de Cristo para poder atuar aqui, aí eles querem que você faça uma pré-filiação PM de Cristo. Exatamente, né? Perfeitamente. Então, até o curso, eles querem que faça até o curso deles, inclusive. Eles pagam a mensalidade para eles e tudo mais. É complicado, mas a gente sempre acaba deixando algumas brechas. Eu próxima vez que eu conversar com o Coronel Machado, eu vou bater um papo com ele e vejo aí na região aí, quem é que está no comando aí, se consegue abrir um leque maior para a gente aí. Aí eu passo por... Aqui também nós temos o tiro de guerra, eu também faço, como eu não estou mais na Baixada Santista, lá eu estava participando, faço parte do grupo dos reservistas, tanto da reserva do Exército, que tem desde general a soldado, e como veteranos, e lá eu estava como capelão lá geral com eles, mas como eu estou longe agora, estou aqui em Itapetininga, então estou fazendo contato com o tiro de guerra aqui, porque vieram me perguntar sobre isso, me viram de uniforme, né? Qual é a sua patente? Nós não temos patente, isso aqui é a classificação do curso que a gente vai se aperfeiçoando, não é militar, é uma instituição civil, só que aqui está acontecendo um pouquinho também com relação ao uniforme, isso que vocês estão vendo a regulamentação, alguns questionamentos, até por ordem das delegacias de polícia, de parar o capelão e falar, vem cá, vocês estão usando esse uniforme baseado em que artigo, em que lei, aonde que vocês têm amparo para ficar andando fardado, porque eles falam farda, né? Aí você vai mostrar a credencial, falando, não, mas essa credencial não te habilita a usar uniforme. Esse uniforme, vocês têm umas patentes aí, igual da Marinha, e começa a questionar, eu falei, não. Só que daí você fica ali tentando explicar para os caras que não te conhecem, os militares que me conhecem aqui, ninguém né? Mas assim... já tivemos alguns casos aqui, não comigo, mas assim, meio recente, de questionarem o uniforme, andando para a rua, entendeu? Assim, atividade de serviço. Mas a questão que te ampara tanto a lei quanto a Constituição Federal, né? E eles não têm proibição, não pode proibir de usar o uniforme. Se fosse assim, não poderia, um segurança de banco não poderia usar uniforme, uma escola não poderia usar uniforme. Então, isso aí é independente. Você não tá usando uma estrela militar, tanto da Marinha, Exército, um barrete da aeronáutica, você não está usando uma estrela com a Cruzeiro do Sul, que é da PM Paulista, então, ou com o emblema do bombeiro no meio, que é no caso do Corpo de Bombeiro, então isso aí ele não te desabilita. O nosso regulamento está se finalizando, inclusive eu faço parte da coordenação dessa parte do regulamento, a gente está finalizando ele, e vai dar outra situação. E a gente tem amparo legal, inclusive, quanto a isso, né? Não tem nada a ver. Senão, aquela questão... eu não tive problema. Só que vieram me falar sobre alguém que teve problema, né? Quando me perguntaram, alguns colegas e oficiais que eu conheço aqui, que já me conhecem, até se interessaram. Falaram, eu pensei que era uma capelania militar. Eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver com militar, é civil. Aqui não é patente de graduação de posto, aqui não funciona assim. Mostrei a credencial do COFECAP e tudo. Falei, é uniforme de uma instituição de capelania civil, nada mais do que isso. Essa aqui é a identificação. E outra coisa, a nossa cruz é a cruz da Capelania Internacional. Isso aqui não tem nada, não é nem da Marinha, a Marinha é totalmente diferente.
totalmente diferente. Platina Mas da era só Marinha é isso aí. preta e é diferente, mas isso aí é Exato. normal. Deus abençoe, Mas meu é só irmão, isso. Deus precisando. abençoe. Deus Bom abençoe. amigo, Dani tem meu contato, depois ela deve passar pessoal aí, o Mário também Maravilha. tem. Precisando, estou à disposição. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. A todos aí. Parabéns. Mônica, só para te responder, finalizando, o distintivo sempre com uniforme. É uma camisa normal você usar o distintivo só se for menorzinho, porque acaba te dando problema, né? Então é bom sempre você estar usando o distintivo com uniforme, que faz parte do regulamento. Marco, tá liberado. Anderson, eu estou aqui aflito para mim poder falar, viu? Ô, cidade. Boa noite para você, boa noite aos demais. Deus abençoe. Paz seja contigo. Eu levantei minha mão aqui umas 6 vezes, todo mundo estava me derrubando. Eu falei, o Anderson não quer que eu fale, ele não quer que eu contribua com a aula dele. Deixa eu ser aqui bem rápido. Quem já me viu dando palestra aí sabe que eu acelero um pouquinho aí para ser bem rápido, para não atropelar os demais. Queria pegar uma carona com o Reinaldo aí, o seguinte, nosso curso de capelania do IVCS tem essa disciplina que fala sobre a legislação, né? Nós estamos bem enquadrados no CPM, que é o Código Penal Militar. O artigo 171 e o artigo 172, né, ele vai legislar, cada um de nós capelães, com relação ao uso indevido do uniforme. Pego a carona aqui para aproveitar a questão que o Anderson falou sobre brevês, né, dentro de uniforme. Graças a Deus, nós não temos patentes militares, mas existem pessoas aventureiros que ficam colocando brevês na farda. Isso aí que é o problema maior, que acaba a gente incorrendo em um problema com a Polícia Militar e até mesmo com o Exército, porque dentro do artigo, no CPM, né, o artigo 171 para o militar e 172 para o civil, a gente vai incorrer com algumas infrações, né, por usar distintivo ou insígnia, algumas coisas que não são coerentes, né, com a nossa farda, com o nosso uniforme, melhor dizendo, né, que é a nossa canícula. Então, eu me lembro de uma situação de um rapaz que ele era bombeiro civil, e ele começou a colocar na farda dele de bombeiro um monte de cursos, de brevês de curso, e um dia aconteceu um acidente de um lugar, e quem que eles olharam nos uniformes? Olhou dele. Ele tinha o brevê de habilitação, ou seja, ele estava credenciado para aquela situação. Sabe o que aconteceu? Ele não tinha. Foi preso na mesma hora e ainda passou vergonha e foi expulso da Corporação dos Bombeiros. Por quê? Porque estava usando um brevê no seu uniforme de curso que ele não tinha, ele não estava credenciado a fazer aquela operação. Então, esses são um dos problemas que nós estamos tendo. Outra coisa aí é a questão de desfilar com uniformes na rua, foi bem aplicado aí pelo Anderson, o cuidado que a gente deve ter. Eu mesmo, uma certa vez, uniformizado, eu tive que levar alguém em uma zona periférica, né? Vou falar aqui numa linguagem mais popular, favela. Quando me viram fardado, correram todo mundo, tá entendendo? Só que eu tive sorte ainda, né? Eu estava inexperiente. Se eu tivesse entrado numa boca de fumo, eu tinha levado chumbo para a asa, tá certo? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu atuo na área da capelania militar há 16 anos. Eu, dentro do PROERD, o Anderson já falou aí, ajudei muitos policiais, inclusive até os dias de hoje. Eu sou chamado para ocorrências, junto com a guarnição, já atendi ocorrência de suicídio, já atendi ocorrência de próprio militar. Estou falando do quadro do quadro de oficial da polícia, que com a arma na cabeça, nem o comandante dele, ele quis receber. Mas eu, como capelão, ele me recebeu. Eu já fui chamado do quartel de madrugada para atender um militar que estava numa situação complicada. Então, assim, graças a Deus, pela sua misericórdia, a gente trabalha na área da capelania militar há um bom tempo e vê essa situação. Agora, levando em consideração o que a Marisa aí falou, e outros mais aí, até mesmo o Anderson, a questão do trabalho em organizações militares, o Anderson aplicou muito bem aí, acho que o primeiro que se tem a ganhar é a confiança.
Se você ganha a confiança com o comandante daquela região ali, né? Ou vamos falar, o comandante, ele pode ser comandante de uma fração, pode ser de um pelotão, de uma unidade, ou mesmo um RPM. Você ganhou a confiança dele, você faz o trabalho. Reinaldo, com relação aos PMs de Cristo, nós temos uma situação também dentro de Minas Gerais que acontece da mesma forma, tá? Que são os Sentinelas de Cristo. Qual é a organização que hoje está regulamentando tudo isso aí? É a UNCEB, a União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil. Eu presto serviço para eles como designer. Eu sou designer profissional e eu presto serviço para eles. Então, estão coordenando entre todas as uniões militares de todos os estados para que eles prestem o serviço dentro das unidades militares. Eu não quero aqui entrar, né, em assuntos para não polemizar e nem mesmo também me prejudicar em alguma coisa. Mas, aqui em Minas Gerais, os Sentinelas de Cristo, eles vão fazer, agora no dia 27, eles têm uma reunião com o comandante-geral, tá? Comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Rodrigo, e eles vão firmar um convênio com a Polícia Militar, onde todas as unidades serão prestadas trabalho de capelania apenas por aqueles que passarem por um curso dentro dos Sentinelas de Cristo. Eu vejo isso inconstitucional, não vejo isso de forma legal. Porém, não está proibido que a pessoa vá lá e preste o seu serviço militar ou o seu serviço capelâmico dentro de uma unidade militar. Nada disso. Mas querem que passe por eles. Assim como no Exército tem o SAREX, né, que comanda essa área, a Polícia Militar de Minas Gerais tem o SAR, que é o Serviço de Assistência Religiosa, né, dentro da PM. Então, não vejo dificuldade nisso, não. Nós vamos... Agora, tem uma questão também, né? Eles estão mais focados dentro da capital, e o estado de Minas, por exemplo, é muito grande, São Paulo é grande. Quem é que vai lá no interior dar assistência? Hoje, o quadro, né, de capelão castrense, não vou dizer que está extinto, mas está engavetado. Não lança mais edital, não tem mais concurso de capelães militares, capelães castrense de carreira. Não tem. Então, o que eles precisam? Eles precisam da ajuda dos capelães voluntários, tá ok? Então, assim, era só para contribuir, Anderson, com a sua fala, desculpa de tomar o ambiente aí, mas esse trabalho aí, ele é muito importante quando se faz com responsabilidade. Parabéns pela sua aula, você explicou muito bem aí, e eu creio que a contribuição foi muito valiosa para todos que estão aqui nessa sala aprendendo. Deus abençoe a todos, obrigado e desculpe mais uma vez. Maravilha, obrigado, meu irmão. Prisma, eu estou tentando descobrir o nome. Vê se você consegue sair esse desbloqueio aí para você. Cá estou eu? Está me ouvindo? Estou. Benção pura? Deu? Graças a Deus. Isso. Pastorismo, então. Prisma. Certo, pastorismo. Aí, tá, legal. Primeiramente, uma grande satisfação estar com todos, né, e com essa família maravilhosa, de amar e a respeitar, a cultivar aí as segundas-feiras como uma prioridade para mim. Como estou em Santa Catarina e o local que eu estou com a internet um pouco ruim, ela fica instável, então eu às vezes tenho um delay, uma dificuldade de escutar tudo e não consegui pegar o início da ministração, então eu perdi os 20 primeiros minutos, então eu não sei o que veio antes daquilo que eu consegui ouvir depois. Então a minha palavra é só assim, ó, haverá um de explicação das insígnias, onde elas vão ficar todas, como o senhor explicou? Sim, sim. Além do que, no regulamento, junto com o regulamento, vai vir um ilustrativo com as disposições de todas as insígnias, quais as insígnias que nós podemos utilizar, o que é regulamentar, o que não é regulamentar, e como é utilizado. Porque hoje nós temos algumas situações, até eu venho observado, tenho conversado muito com o nosso comandante-geral e a equipe dessa parte, e a gente tem falado muito, que a gente vê muitas vezes, até por desconhecimento, às vezes as pessoas usam as insígnias
os distintivos em locais indevidos. Perdido, alguma coisa assim. Que nem o pessoal que é homenageado, eles têm à disposição, que nem quando quem recebe a medalha do mérito capelânico, ela vem 4 medalhas, só que cada uma é usada numa situação. Nesse uniforme a gente usa o barrete, a área central. Quem vai usar o terno, você usa o florãozinho, que é o redondinho, ou a mini medalha. A medalha maior é para a túnica de gala, como os mesmos dispositivos que se usam num regulamento, vamos pôr entre aspas, militares. Mas existem algumas normas e critérios que temos que seguir para poder utilizar. Um brevet de curso de especialização, curso parceiro, que nem a BEIT, a gente usa no braço, porque é um curso com parceiro de especialização. Não é um curso tipo de brigada de incêndio ou de emergência, coisa que você vai usar no bolso abaixo do distintivo. Então, existem certas normas que vão estar no regulamento e toda vez que se adquire fardamento, não sei o quê, e a gente está à disposição também para poder estar orientando e dando apoio. Acredito que o nosso site vai ter essas imagens também para facilitar e ajudar os irmãos aí na disposição e estar trabalhando aí com uniforme em conformidade aí para poder estar fazendo um bom trabalho aí. Certo. Eu ainda vou pegar agora em fevereiro, então daí eu já pensei que tinha perdido uma parte da aula, né, que não teria uma explicação depois e eu ia pedir o PDF, só isso. E acredito que essa aula deva estar ficando gravada, depois acho que a Daniela pode falar. Está toda gravada no nosso canal do YouTube, tá, gente? Certo. Gravada no canal do YouTube. Aí, Baeta. Então, a Daniela vai postar nos grupos o link dessa aula do canal do YouTube. Você vai lá, assiste, aproveita e já se inscreve no canal lá. Tranquilo. Já estou inscrito. Pastor, o senhor é de que congregação, que denominação? Eu não vi, então, no delay. O irmão responde por qual denominação religiosa, qual igreja? Eu tenho a formação bacharel em teologia Batista. Batista. Fiz no Rio Grande do Sul, mas moro em Santa Catarina agora. Né? Perfeito. Isso. Queria que você entrasse em contato também comigo amanhã no meu privado, que eu queria tirar algumas dúvidas com você sobre a região aí, tá bom? Tudo Obrigado. bem. Certo. Mais alguma dúvida, meu amado? Seria só isso? Somente isso. Certo. Amém. Para a gente finalizar, o Jerry Alain, Deus abençoe. Jerry Alain, porque a gente já avançamos muito ao horário, né, comandante? Acho que é o último para a gente só fechar. Vamos lá. Jerry, está com... aí? Não está. Não, acho que não está. Toda vez eu tenho. Então, tá certo. Comandante, mais uma vez agradeço pela oportunidade. Aos amados irmãos aí, me coloco à disposição. Se quiser falar comigo, peço para a Daniela, ela passa meu contato. A gente é simples, é pequeno, temos uma bagagem na área, porém, eu sou um dos menores que estamos hoje aí, se Deus quiser, porque a gente trabalha com humildade para fazer a obra do Senhor. E estou à disposição para todos os irmãos aí, para qualquer dúvida. Seja capelania militar, seja capelania, seja um apoio em qualquer situação aí, estamos à disposição aqui. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de cada irmão aí. Comandante, muito obrigado, é com o senhor. Deus abençoe, Anderson. Obrigado mesmo pela sua entrega, foi maravilhoso. Nem sentimos que passamos do horário hoje, né? Mas aí aproveitei para deixar o pessoal bem à vontade, exatamente para esses esclarecimentos, ok, pessoal? Muito obrigado, Reinaldo, obrigado pela sua participação, Marco Aurélio também, tá? Faquini também, né? Tem vários militares aqui, né? Aqueles que tiverem interesse, que são militares, que tiverem interesse também em participar da comissão que está finalizando o regulamento, é só entrar em contato com o capelão Anderson, tá? Com o capelão Anderson, para que possa participar do grupo também. Ok? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Amo vocês, gente. Forte abraço. Até a próxima.